Gente, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente está com sala lotada e fico muito feliz. Nós ficamos muito felizes aqui por ter a participação de vocês. E hoje eu tenho a honra e a gratidão de ter aqui a Ana Cláudia Cossini Martins e a Regina Lima, que aqui a gente vai falar sobre integrando a calculadora científica com o currículo do Estado de São Paulo. Então eu vou passar aqui a palavra para a Ana e para a Regina, que elas vão tocar aqui em momentos eu vou falar também. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para perguntar. Aqui é um momento de troca, um bate-papo, uma conversa. Então fique bem à vontade para perguntar. Bom dia, pessoal. É uma responsabilidade muito grande, sala cheia, né? Mas eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, de poder falar um pouco desse projeto, né, que nós temos na diretoria desde 2016 e contar um pouquinho para vocês do que é esse projeto com o currículo do Estado de São Paulo, porque como alguns de vocês disseram, né, eu rodo aí pela feira e eu só vejo falar de escola particular. Nosso projeto é integralmente em escola pública, com alunos com dificuldades, com salas com dificuldades, enfim. Esse é o nosso bate-papo de hoje, mostrar um pouquinho do que pode ser feito com escola pública e que vale a pena. Nós temos alunos muito bons na rede, professores muito bons, muito competentes, então vale muito a pena. Eu vou deixar para me apresentar um pouquinho melhor no próximo slide, né? Se a Regina quiser falar alguma coisa. Eu quero falar também um bom dia a todos. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com a Ana, com o Jalman, com toda a equipe e dizer assim, que esse projeto, ele é um projeto que dá certo. Nós experimentamos, né, Ana? Nós experimentamos em sala de aula e ele dá certo. Então vamos ouvir, né, essas expectativas. Bom, eu sou a Ana, né, Ana Cláudia, mas todo mundo me chama de Ana, me conhece mais por Ana. E eu sou PEC, né, na Secretaria de Educação, cada gestão que entra muda o nome, né, já fui várias. Eu trabalho na diretoria de ensino desde 2008, sou professora da rede pública, sou efetiva, já trabalhei na rede particular também, né, e na diretoria eu estou nessa função, que é coordenar um componente. Então, lá eu sou responsável pelo componente de física. Tenho parceria aí com a Secretaria da Educação, já desde 2014, acho que fazendo materiais, aí, lendo materiais, agora mais especificamente fazendo as avaliações, a Prova Brasil. Então, a gente está assim, bem próximo da Secretaria da Educação. Tenho uma alegria muito grande da Carol, minha parceira aqui de trabalho na Secretaria, está aqui, né? E ela que é de Física também, então ela vai me ajudar aqui no bate-papo. E na diretoria, nossa diretoria de ensino, ela tem 29 escolas, sendo 27 de ensino médio, e nós somos responsáveis pela formação de professores dessas escolas, né? Então, nós fazemos formação continuada, nós visitamos escolas, nós fazemos acompanhamento, fazemos formação também para coordenadores pedagógicos. Como teve também a implementação do novo ensino médio, eu sou a ponto focal, né, dessa etapa aí que tem dado bastante conversa. Digo que também foi difícil assim, essa implementação desses itinerários. Eu sei que isso ainda está em curso, né, mas eu tive a missão também de fazer essa implementação na minha DE, que é de José Bonifácio, interior de São Paulo, a uns 450 quilômetros daqui, mais ou menos. Bom, eu sou a Maria Regina e eu estou na Secretaria da Educação como PEC em matemática, né? E eu sou professora de matemática, trabalhei na rede durante 23 anos e meio em sala de aula, então a gente tem bastante experiência com os nossos estudantes. E na secretaria, na diretoria de ensino, eu estou desde 2016. Né? E quando eu entrei, nós já começamos o projeto, então nós já entramos com gás todo, com força total, né? E na secretaria, eu também participei de alguns projetos, como a elaboração do material do ensino médio. Então, esse ensino médio, a elaboração do novo ensino médio do material de matemática, o currículo em ação, eu participei da primeira série, da segunda série e da terceira série, todo o processo desde 2020. Foi uma experiência muito gratificante, realmente. Tá? Então, vamos
E nós viemos aqui, né, para falar do projeto e, claro, né, da questão do uso da calculadora em sala de aula, porque isso é uma coisa que gera muita polêmica, né? Usa, não usa, como o Jalman até já fez várias palestras, né, falando sobre alguns países que autorizam, outros países que não, mas nós vimos, sentimos na pele a importância do uso dessa ferramenta para o desenvolvimento do pensamento do estudante, né? Então, quando a gente fala no projeto da Cássio, não é usar uma ferramenta para apertar botão, né? Não é uma coisa mecanizada, que olha, segue essa receita, aperta isso, aperta aquilo, aperta aquilo. Então, não é só para fazer contas, mas mais para desenvolver o pensamento e o raciocínio desse estudante, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente fazer o estudante pensar. Acho que vocês concordam comigo, né? Eles não querem pensar, eles querem a coisa pronta, né? Eu resolvo, eu chego no resultado e eu não penso, eu não reflito sobre esse resultado. E se eu mudar os números, o que acontece? Né? É muito comum em física, gente, a gente fazer muitas aproximações. Eu vou falar da aceleração da gravidade, os problemas trazem assim, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Né, para facilitar a conta, mas será que isso é real? Né? Será que eu usar uma aceleração de fato mais próxima da realidade vai mudar esses valores lá na frente? Né? Vai me dar? Será que para uma situação real de um astronauta ir para a Lua, por exemplo, eu posso usar G igual a 10? Olha a distorção que dá nisso, né? Então, nós muitas vezes não paramos para refletir sobre isso, o professor não para refletir sobre isso com seus estudantes. Por quê? Às vezes a física ela acaba sendo um braço da matemática, né? E é só cálculo, é só aplicação de fórmula. E a ideia desse projeto é justamente trazer o contrário, é fazer com que o estudante possa refletir sobre esses resultados. Então, você ter uma ferramenta, né, que vai te facilitar os cálculos, eu posso mudar os números e, de fato, comparar. Bom, se eu usar G igual a 10 e se eu usar G igual, de fato, o valor que deve ser na realidade, olha a diferença que dá. E isso daria uma diferença muito grande se a gente fosse usar em situações reais. Então, a proposta nossa, enquanto projeto com a Cássio, enquanto uso de calculadora, não é só mecanizar um processo, mas sim desenvolver o pensamento matemático que está como ferramenta, né, para o desenvolvimento dos componentes de física, de química, de biologia e até de geografia, em algumas circunstâncias. E nós percebemos que na matemática também nós podemos desenvolver esse pensamento matemático. Isso é muito importante, fazer análise dos resultados, né? Se nós mudarmos os resultados. Então, a calculadora, essa facilidade que nós temos, ela faz com que nós ganhemos tempo para que o aluno reflita, para que a gente possa colocá-lo em situações que ele vai fazer essa análise, que ele não tem que ficar fazendo cálculo, né? Então, nós ganhamos nessa gestão de tempo e nós trabalhamos com o desenvolvimento do pensamento matemático. E a calculadora ela se torna uma aliada ali, né? Um braço do professor que vai nos ajudar a olhar os resultados. Você precisa construir uma tabela, nós demoraríamos, às vezes, uma aula inteira para construir uma tabela. Com a calculadora, com apenas alguns toques, nós temos a tabela pronta, né? Fora também que para nós utilizarmos a calculadora científica, os comandos, nós precisamos dominar, para inserir os comandos, nós temos que dominar a linguagem matemática adequada. Porque senão nós não vamos escrever aquilo que nós queremos na linguagem matemática. Então, transferir a linguagem matemática para a linguagem da calculadora, os comandos, nós precisamos dominar. Então, tudo isso nós trabalhamos, nós ganhamos quando nós utilizamos o uso da calculadora científica nas nossas salas de aula. Então, vamos contar um pouquinho para vocês dessa história, né? Como tudo isso começou. Eu trouxe um resuminho aqui para colocar tudo numa tela só. Mas o projeto ele começou em 2016 e eu gostaria de citar um nome aqui que foi muito importante para o projeto, que é a professora Yuriko Yamamoto Baldin, né? Professora de matemática da UFSCar.
Na época, nós tínhamos uma parceria com o grupo o Fiscário Unesp de resolução de problemas, e essa professora ela fez, né, um convite se nós gostaríamos de participar de um workshop que seria em São Carlos, sobre o uso da calculadora científica. Eu me lembro muito bem que foi num sábado até esse workshop. Eu falei, não, eu vou, vamos lá, né? Vamos ver o que é isso, né? Me encantei. Nessa época o Jauman ainda não estava, né? Mas me encantei muito assim pela proposta do projeto. É claro que desse início até onde nós chegamos teve várias mudanças, né? Então, mas o pontapé inicial foi esse, né, com a professora Eurico. A professora Eurico ela é bastante crítica nas correções dos roteiros, então isso nos ensinou muito, né, Jauman? Essa criticidade, esse olhar dela, principalmente no quesito de usar a metodologia de resolução de problemas, que era um dos focos do nosso currículo do Estado de São Paulo, na época, que era resolução de problemas. E aí teve esse convite, né? A princípio seria aplicado numa escola, que era em Mirassol. Depois resolvemos ampliar essa aplicação para as outras escolas, né? E seria só física, e nós envolvemos matemática. A Regina estava chegando na diretoria. Nós tínhamos uma outra, na época chamava de PCNP, né? Professor coordenador do núcleo pedagógico, que era a Clarice. E nós abraçamos esse projeto e disse, não, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Então, né, tá aí 2016, né? Nós tivemos esse início do projeto, e nesse workshop, alguns professores eles sentiram uma certa dificuldade, né? A maneira como esse workshop foi trabalhado, eles sentiram algumas dificuldades para aplicar isso em sala de aula. Então, nós resolvemos dizer o seguinte, olha, então nós vamos aplicar, né? Então, fizemos um roteiro baseado em situação de aprendizagem do currículo de São Paulo, porque a ideia não era ser algo a mais que o professor tivesse que trabalhar, né? Se eu pegar, por exemplo, física, que são 2 aulas semanais, se eu coloco algo a mais, ele fala, bom, só se eu fizer isso de sábado e domingo, na verdade. Então, é algo atrelado mesmo ao currículo. Nós pegamos uma situação de aprendizagem que estava ali no material, adaptamos ela para o uso de uma ferramenta tecnológica que poderia ajudar o professor a desenvolver essa situação de aprendizagem, mas também desenvolver o pensamento, né, e a questão de desenvolvimento de conceitos dessa situação de aprendizagem. Montamos um roteiro, e esse roteiro nos deu bastante trabalho, porque ele tinha que ter esse viés, que era a metodologia de resolução de problemas, ou seja, eu fazer perguntas para o meu aluno e não dar algo pronto, né? E responder uma pergunta com uma pergunta. Olha, isso não é fácil, viu, gente? Não é fácil, parece, mas não é. E nesse ponto entra a professora Eurico, que ela fazia essa leitura desses roteiros, e dizia, mas será que essa pergunta aqui tá ok? Mas será que não seria melhor perguntar dessa forma primeiro, né? Então, foi muito legal isso. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo, né, Jauman? Acho que nós aprendemos muito. E até falando, o primeiro roteiro, eu digo, muitos professores têm dificuldade em criar esse plano de aula com esse olhar que a gente está falando, que a Eurico estava lendo para a gente, passando as críticas. O primeiro foi algo assim, com dificuldade para entender. A hora que a gente abriu o e-mail, dava até medo. Porque exatamente, a gente vê livros didáticos com uma proposta que é exercícios, a gente vê muitos materiais por aí que são listas de exercício, então a gente foi desde pequeno meio que adestrado para esse caminho que é de listas de exercício, não pensar numa sequência de problemas. Então, para passar de um estágio para outro, o primeiro foi um parto, como a gente fala. Desconstruir. Exatamente, professora. É um parto para nós, primeiro. Nós tivemos que mudar a nossa postura enquanto educadores.
Então, primeiro nós tivemos que mudar essa postura, porque nós estamos acostumados, sim, a fazer... A gente achava que Ligar no usava automático, né? a metodologia de resolução de problemas, né? Então, a gente, às vezes, sabia resolver bem um problema para os estudantes, mas não instigá-los à investigação, instigá-los à leitura, a retirar os dados do problema, instigá-lo a pensar sobre aquilo que eles tinham pensado, a validar o resultado. Então, todos esses passos, primeiro, somos nós que precisamos passar. E isso é dolorido, viu, gente? Isso é dolorido para o professor. Por que é dolorido? Porque chega uma hora que aquilo que você tem certeza que você domina, você já vê que não dá certo, mas você ainda não tem o pleno domínio do novo. Então, muitas vezes a gente entra para a sala de aula, a gente fica muito perdido. Olha, gente, eu vou falar isso para vocês. Foi isso que eu senti em sala de aula. Eu falei, eu não sei mais dar aula. Eu não sei mais, eu senti desse jeito. Aí depois, aos poucos, esse processo ele vai acontecendo na nossa vida. Aos poucos, nós vamos nos adequando à nova metodologia a partir do momento que nós vamos utilizando. E a Ana disse, para nós foi um desafio muito grande utilizar a calculadora. E com a proposta, não era só lá e desenvolver, né, apertar algumas teclas e pronto, mas nós tínhamos que ainda pensar na metodologia, nas perguntas, na condução, e utilizar a calculadora no momento correto para que nós possamos, para que as atividades, os resultados aparecessem de uma forma mais rápida. E que o estudante percebesse isso, que era importante, para ter o tempo da investigação. Olhar os resultados, investigar, mas agora deu esse tanto, não, o meu deu esse. Então, o que foi errado? Até os erros que cometiam, né, era interessante. Quando apertava algum comando errado, isso levava também à aprendizagem. E a elaboração desse roteiro, para nós, também foi muito importante, porque nos fez ter uma visão crítica também de algumas coisas, né? Porque eu falo que às vezes a gente lê muitas coisas na diagonal, né? A gente faz aquela leitura, tá tudo bem. Então, fez parar, fez uma leitura mais profunda e fez enxergar algumas coisas que, como a Regina disse, nós aprendemos. Então, nós fizemos, né, essa aplicação nas escolas. E aí nós fomos para as escolas, né? José Bonifácio, ele está próximo ali a São José do Rio Preto e tem um pouco de divisão. A gente fala que tem o lado da barranca, lá do rio, né? E tem o outro lado. Como eu moro em Neves Paulista, fico mais próxima de algumas cidades ali, como Mirassol, Jaci, Monte Aprazível, né? Nipuã. E a Regina já fica mais próxima de outras cidades, né? Por ela morar em José Bonifácio. Então, nós dividimos as regiões, né? A Regina e a Clarice foram para algumas escolas de um lado, eu fui para as escolas onde era mais próxima da minha cidade, que ficou mais fácil ali para eu poder me deslocar. E nós fomos aplicar, né? Nós fomos aplicar esse roteiro nas escolas. Porque qual era a ideia? Eu falei, bom, para eu levar um projeto para a diretoria, eu tenho que ver se isso dá certo, né? Porque, de repente, eu vou lá, vendo um peixe e falo, bom, e aí? Será que deu certo? Aí eu escuto o professor aqui na minha orelha, né? Tá vendo? Isso daí não funciona, né? Como... Então, a ideia, eu falei, não, nós vamos para a sala de aula, nós vamos aplicar, nós vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente continua. Se não der, eu vou falar, sinto muito, vamos parar por aqui. Ana, e também nós escolhemos uma série, né? Nós escolhemos a primeira série do ensino médio para iniciar a aplicação. Tá? E uma coisa que a Ana falou que eu gostaria de ressaltar é que nós pegamos atividades do currículo, atividades que eles já tinham aprendido e eles tinham muita dificuldade, que as avaliações mostravam que eles tinham dificuldades. Então, nós queríamos fazer uma recuperação, uma retomada de uma maneira diferente, porque retomar da mesma maneira ou recuperar não é recuperação, não é verdade? Então, nós queríamos levar uma proposta diferente de recuperação. E também ou para introduzir um novo conceito. Então, foi por isso que nós escolhemos atividades que estavam ali no próprio currículo.
Exatamente. Bom, e aí fomos aplicar, e a ideia era que o professor ficasse na sala de aula acompanhando as nossas aulas, porque também era um momento de formação. Né? Eu estou modelizando a minha prática. Então, eu estou usando aquele espaço ali para dar uma aula para os alunos, né? E o professor acompanhando. Então, essa era a ideia. E foi exatamente isso que nós fizemos. Né? Pegamos o roteiro, fomos para 21 escolas, né? Nessa divisão aí, de acordo com os horários que a gente podia, porque nós também temos outras demandas, né? E fomos aplicar isso em sala de aula. E eu digo para vocês, gente, nós fomos em todos os tipos de sala de aula. Tá? Nós fomos em salas de aula, eu me lembro de uma escola em Mirassol que tinha 42 alunos presentes. Né? As carteiras encostadas na parede lá, uma sala... E o professor aqui, que nem eu estou aqui com vocês, assim, né? Mais ou menos isso. Fomos em salas de aulas menores, fomos em salas de aulas muito boas, que assim, deu para desenvolver maravilhosamente bem, até mais do que o que a gente tinha proposto. Fomos em salas de aulas com muita dificuldade. E, bom, eu gosto de contar uma história, mas vou contar a hora que a gente chegar lá no roteiro de física, que eu falo melhor. E nós podemos vivenciar, assim, de tudo. E aí nós vimos que dava certo. Né? Existia um medo, por exemplo, do professor, de uma professora que dizia assim, mas eu tenho medo da calculadora não voltar. Eu acho que esse é o medo, né? Mas espera um pouquinho, eu vou distribuir aqui uma calculadora para cada um, 42 calculadoras, que na época a Cássio, nós fizemos uma parceria, eles emprestaram as calculadoras, depois teve uma doação, né, para esse projeto, e então existia muito esse medo, né, deles estragarem, deles quebrarem, e aí, olha, ou não devolverem. Então, isso foi uma coisa que também foi trabalhado com os professores. Então, vamos fazer assim, olha, professor, tá vendo aqui, o que a gente fazia? Colocava na mesa, abria as caixinhas, deixava todas as caixinhas abertas e distribuía as calculadoras. Então, o que vem, volta. Né? Toda calculadora que vai, as caixinhas estão vazias, elas têm que voltar. E isso foi muito importante porque também vimos que nada aconteceu. Que os alunos tiveram muita responsabilidade com a ferramenta que eles estavam na mão. Né? E eles se encantaram na hora que eles pegaram uma calculadora científica na mão, gente. Se encantaram. Assim, é engraçado a gente ver os olhinhos brilhando. Sim. Exatamente, né? Principalmente quando os comandos, por exemplo, construir uma tabela. Quando você aperta lá e já aparece a tabela pronta, nossa, parece uma mágica. Então, foi muito gratificante, realmente, todo esse processo. E o medo também que o professor tem é o seguinte, mas... eu não sei, nossa, essa calculadora tem tanta tecla, tem tanta função, e se meu aluno souber mais que eu? E eles às vezes sabem, gente. Essa classe de 42 alunos mesmo, eles me ajudaram muito, porque tem aluno que pega muito rápido. Então, ele ia na carteira do outro ajudando. Sim. Então, isso também é válido, né? O professor trazer o aluno ali para ajudá-lo na aula, já que ele tem um domínio muito rápido, né? Então, os professores puderam vivenciar essa experiência, né, sem o medo, porque tinha alguém lá na frente, né, que éramos nós, as responsáveis ali por aplicar, e o professor vê que isso estava acontecendo. Então, olha, não, de fato está acontecendo mesmo, olha, eles não estragou nenhuma calculadora, olha, eles estão participando, olha, eles estão fazendo, olha, né? Então, isso foi muito legal. Aí nós partimos... Para quê? A ideia é o professor usar, né? Embora nosso papel ali, né, é acompanhar as escolas, mas nós não podemos estar em todas as escolas sempre, né? Então, a ideia era, de fato, o professor ter formação, né, e ter condições de fazer essa aplicação em sala de aula. Então, nós começamos a fazer as formações para os professores. Então, já tínhamos a experiência de ter aplicado, vimos que dava certo, então, bom, agora vamos partir para a formação continuada, né? E aí chega o senhor Jalman, né? Foi exatamente...
porque foi exatamente para entender o que deu certo, o que precisava melhorar. E foi exatamente isso que a Ana falou. Precisamos criar um ambiente onde os professores se sintam confiantes para dar aula. Então a gente começou a fazer ajustes ali de como tinha sido, ao invés de ser um workshop de algumas poucas horas, de fazer um intensivo, de falar dos documentos, falar de introduzir a calculadora, de trazer esses planos de aulas aí e colocá-los ali na posição de estudantes, discutindo o material. Foi isso mesmo. E a gente percebe o seguinte, né? Assim, voltando um pouquinho em 2016, nós percebemos a mudança de postura dos estudantes na sala de aula. Muitas vezes aconteceu na sala da Ana, na minha, da Clarice. Então, muitas vezes nós iniciávamos a aula e o aluno estava lá no fundo. Nós convidamos para sentar mais na frente, mas estava lá, alheio. Quando ele percebe o desenrolar da aula, que era interessante, que era diferente, por si só ele já mudava de posição, já sentava, vinha à frente. E a gente percebia também como o nosso tempo era às vezes escasso, que nós tínhamos que aliar a aplicação em sala de aula com todas as atividades que nós tínhamos na diretoria, nós agendávamos para aplicação em uma primeira série do ensino médio. E às vezes a escola tinha 2, 3, ou às vezes era uma no período da manhã, outra no período da tarde. E nós saímos da sala e eles já falavam das outras salas. Ah, nós também queremos. Então ficou assim. Às vezes nós tínhamos que ficar para o período da tarde, porque os professores vinham falar, olha, os alunos também querem que vocês vão aplicar a atividade da calculadora à tarde. Então, nós ficávamos para o período da tarde para fazer essa aplicação também. Então, inicialmente, nós tínhamos feito uma projeção, mas depois nós aplicamos em mais salas de aula, que foi muito bom para que nós pudéssemos verificar realmente a validade, né, do trabalho que foi realizado. No final, eles tinham que responder um questionário, né, Ana? Todo final de aula, eles respondiam um questionário. E teve um aluno que colocou assim... Uma avaliação do projeto, da aula. Isso, como eles se sentiram. Ele colocou assim, que a diferença entre o aluno do ensino fundamental e do ensino médio é que o ensino médio precisa de tecnologia. Achei interessante isso em 2016, gente. Mal imaginava, né? Mal imaginava. Então, o ensino médio precisa fazer aulas diferenciadas com a tecnologia. E eu falei, e esta aula que você teve, atendeu às suas expectativas com a calculadora científica? Atendeu, professora. Falei, então tá bem. Já ganhou. Isso. Então, e como o Djalma falou, né, eu gostaria até de explicar um pouquinho melhor, porque no início as nossas formações eram para um público muito grande, né? Era um workshop com vários, 60 professores. E aí nós vimos que isso também não funcionava muito, né? Então nós começamos a fazer formações com públicos menores. Então a gente marcava quase que uma semana de formação, dividindo em grupos de 20 professores, porque nós conseguimos ficar mais próximos, né, desses professores, nós conseguimos ajudá-los mais, tirar mais dúvidas, né? Então, nós também, olha, toda a experiência, né, gente? Então, nós vimos que o público menor funcionava melhor, né? Então, em 2017 foi formação para basicamente física e matemática. Em 2018 nós expandimos, olha que audácia, né? Convidamos as nossas colegas de química e de biologia para também olhar lá para os seus currículos, né? E verificar qual situação de aprendizagem poderia ser introduzido a calculadora científica. E também fizemos o roteiro, né, Joman? Trabalhamos em conjunto com elas, elaborando esse roteiro para o desenvolvimento desses componentes também. E o interessante é que, inicialmente, quando nós convidamos as professoras, elas falaram, mas como é que eu vou aplicar em biologia? E principalmente quando ela via as dinâmicas introdutórias em matemática e em física, elas viram, mas se eu fizer isso com o meu professor, ele vai ficar desinteressado. Não se preocupa. Para cada temática, a gente trabalha dinâmicas diferentes. Então, quando eu fui trazendo em biologia, eram dinâmicas relacionadas à biologia.
Então, temática que professores de biologia trabalham, até porque também tem um pouco de experiência com bioestatística, então trazia um pouco dessa vertente. E eu falo, nossa, sensacional! O interessante é que o aluno que quer seguir essa área de biologia vai entender que ele precisa de matemática, vai entender que precisa de estatística. Então, era uma ótima introdução para diminuir esse espaço, esse salto que há do ensino médio para o ensino superior. Porque aí você introduzir, até mesmo com os itinerários formativos, a gente pode fazer isso. Diminuir esse salto que é o ensino médio para o ensino superior. Então, o uso da calculadora nessas áreas assim, foi muito, muito, muito legal. Assim, e os professores gostaram muito, porque viram aplicabilidade. Não era simplesmente algo, vamos forçar o uso da calculadora. Não. Era exatamente, tem aplicação, eu posso trabalhar com o meu aluno, eu posso ali desenvolver as habilidades e competências presentes ali na BNCC com o uso da calculadora. Então, foi muito, muito enriquecedor. De fato. E assim, né, de 2016 para cá, a gente não parou. Tá? Eu trouxe alguns pontos mais específicos assim do que aconteceu de diferente, mas as formações continuaram, né? Sempre olhando para o que estava proposto para o Estado, né? O que o professor tinha em mãos ali para trabalhar no currículo estadual e trazendo essa proposta de elaborar roteiros para que ele pudesse desenvolver isso em sala de aula. Mas em 2019, nós temos um projeto também que é muito interessante lá na nossa diretoria, né? Tem uma sigla ali que vocês estão perguntando, mas o que é esse CJ, né? O que será que é isso? CJ é Campeonato Estadual de Jogos de Tabuleiro. CJ, Campeonato Escolar de Jogos de Tabuleiro. Esse é um projeto inédito também, que é parceria da diretoria. Inicialmente foi a diretoria de José Bonifácio, São José do Rio Preto, com a Unesp de Rio Preto, né? Então, a ideia é usar jogos de tabuleiro, tá? Para desenvolver matemática, para desenvolver o raciocínio dos alunos em matemática, né? São jogos simples, são jogos, vocês devem saber, brincando com múltiplos e divisores. Trabalhou? Tinha que montar, fazer com que eles criassem as regras, no ensino médio, criassem as regras e depois eles jogavam entre eles. Sim. Uhum. Mudava de parceiros, eu trabalhei muito isso no ensino médio de estado, né? Então, esse projeto, basicamente, a gente já trazia mais um pouco pronto essa parte de regras, porque a ideia, assim, era fazer formação para o professor, inicialmente, né? Depois, nós faríamos a aplicação nas escolas, né? E depois o campeonato era um chamarisco, né, gente? Então, a ideia era que fossem aplicado com todos os estudantes, né? E depois nós tínhamos um campeonato onde alguns alunos que se destacassem, porque não são todos alunos que gostam de jogar, né? E, para nossa surpresa, às vezes é o aluno que dá mais trabalho em sala de aula, é o melhor, que tem o raciocínio, que gosta, que se encanta. Então, a ideia era essa. Nós tivemos até alunos com dificuldade, DI, né? De deficiência intelectual. Pode falar. Ele jogou o Matix. Né? O Matix, vocês sabem, trabalha com as operações com números inteiros, né? Depois você tem que relativos. Somar, subtrair lá no final. Então, o que aconteceu? O professor relatou o seguinte para nós, que quando ele jogou na sala, bom, todo mundo foi e ele selecionou 2 estudantes. Quando ele apresentou para os outros professores que ele iria levar aqueles 2 estudantes, todo mundo falou, você é doido? Ele tem deficiência intelectual, ele não sabe nem escrever direito. Vai levar esse aluno? Sim, levou. Levou na final, lá em José Bonifácio, na regional. Eles ganharam, ficaram em primeiro lugar, foram para a final na Unesp, e lá na Unesp eles ficaram em segundo lugar. Então a gente percebe que o jogo, às vezes, na matemática tradicional, aquele recurso para eles ele não chegava, não atinge, mas no jogo eles conseguiram atingir, né, aprender. E o que é mais interessante é o seguinte, no próximo ano, no 8º ano, o professor continuou com a turma.
todo o conteúdo de matemática, que eram números inteiros, eles eram os primeiros a responder. Então, quer dizer, eles assimilaram o conteúdo. Bom, então esse projeto, né, que também começou em 2016. Vocês imaginam em 2016, né? Foi muito... Loucura, a gente trabalhando. Foi muito que nem bom. uma doideira. Bom, mas o que tem a ver a Cássio com isso, né? Então a Cássio foi parceira, inclusive Sim. numa das finais que nós fizemos, que a gente fazia num estádio, né? E aí os alunos, eles recebem lanche, eles recebem a camiseta, que inclusive a Cássio patrocinou. E o Jalman estava lá, né, com as calculadoras, você lembra? Né? Que nós montamos um standzinho assim, e os alunos ficaram encantados, né? Porque era uma premiação e eles tinham oportunidade de passar ali e participar de brincadeiras utilizando a calculadora. Eram dinâmicas, e é muito interessante porque quando os alunos passavam, e aí tinha momentos que eu queria trabalhar alguns problemas com eles naquele momento, eles passavam e dependendo do aluno, poderia trabalhar alguns problemas. E aí muitos alunos falavam, mas eu não sei a fórmula disso. E aí eu via, nossa, que mensagem que a gente está passando para o aluno para dizer que ele precisa de fórmula para trabalhar problemas em matemática. Então, começamos a trabalhar com a calculadora, desenvolvendo esse pensamento, com muitos dos planos que a gente tem desenvolvido aí nesses anos. E aí ele viu, nossa, mas então se eu observar padrões eu também posso resolver? Então era muito bacana poder mostrar e despertar esse brilho no olhar dos alunos, e mostrar que a matemática vai além disso. A matemática vai além de colocar... De fórmula, de ter que memorizar e apenas colocar números. Então ele via que dava para raciocinar e chegar a ter uma estratégia e ter, de fato, resolver o problema. Então isso era o que é bacana em trabalhar com esses alunos, e eles queriam muito que o professor dele tivesse esse tipo de aula. Então já havia ali um despertar que dava sim, é o que as meninas estão falando, que a Ana e a Regina estão falando, é que de fato dá sim para trabalhar com calculador, e foi um sucesso, está sendo também. Verdade. E aí nós fomos lá pro 20, 21 e 21, gente, desculpa que é 20, 21, tá? E aí nós tivemos o quê? Pandemia, né? Mas paramos? Não, trabalhamos muito mais do que trabalhávamos. Inacreditável, gente, como nós trabalhamos, né? Quantos ATPCs que nós fizemos, e, de novo, estávamos lá com a parceria, né? O Jalman, porque acho que, não sei se vocês sabem ou não, se não sabem, vou falar, né? Tem um emulador que todos podem acessar, né, Jalman? Então, tem um emulador, aí você explica como eles fazem, mas tem um emulador que vocês podem acessar, que é exatamente a calculadora no computador, né, com todas as funções, e nós utilizamos esse emulador para trabalhar com os professores em tempo real, virtualmente, né, que era o espaço que nós tínhamos de formação. Então, nós tínhamos que fazer esses ATPCs, e em muitos desses ATPCs nós tivemos de novo a parceria da Cássio e formação para o uso da calculadora, né, nas aulas de física, química, biologia, matemática, com o uso desse simulador. Tá? Aí você pode explicar um pouquinho para eles. E só reforçando, esse simulador sim, a gente solicitou ao Japão a matriz, então todos os professores do Brasil quiserem ter esse emulador gratuito, então o emulador é pago, só que para os professores do Brasil a gente dá uma licença para vocês. Terminou o ano, quero outra? Vai ter. Então isso é um compromisso da Cássio com os professores do Brasil. Então, ao final, vocês se cadastrando aqui na nossa base de dados, vocês vão ter acesso a esse emulador e, consequentemente, ao aplicativo da calculadora no celular, que acabou de sair. Então, o professor tanto vai ter no celular como vai ter no computador. E a gente, inclusive, cria os planos de aula, que a gente vai falar depois, com esse emulador também. Ótimo. Então, nós tivemos aí, né, mesmo em pandemia, continuamos em parceria. E aí, graças a Deus, né, acabou a pandemia, e em 2022 nós fizemos já a formação em física, aí com foco no novo ensino médio. Então, vocês sabem que no estado nós temos os itinerários formativos,
né? E nós temos os mapas, né, que é o material de apoio ao planejamento dos itinerários formativos, e utilizamos de novo, né, pautado no material do Estado, escolhemos uma unidade curricular, escolhemos uma atividade, que é o Ciência em Ação, para desenvolver o uso da calculadora científica. Tá bom? Então, aquele parto que a gente falou lá do primeiro plano de aula, lá naquele início que ela mandou, até quando eu e a Ana, nós começamos ali a trabalhar o segundo, o terceiro, ela, nossa, mas será que vai dar tempo de trabalhar? Olha o tempo que a gente gastou no primeiro. Depois a gente viu que a coisa fluía muito mais facilmente. Quando a gente, depois de passar daquela... Exato. Então, o interessante é que para a gente também foi um processo de aprendizagem ali, e a gente conseguiu se aperfeiçoar, a gente conseguiu se aperfeiçoar nessa área, e hoje a gente fala, nossa, a gente consegue ali trabalhar tão mais facilmente quando a gente olha para trás, e isso é a mesma coisa que acontece com professores. Quando começa pela primeira vez, é igual em academia, vai a primeira vez, dói tudo. Aí depois vai, dá uma dorzinha, mas não tanto como a primeira vez. Então, nesse sentido, é mais ou menos o que a gente sentiu. Na primeira, foi um parto para fazer o processo completo, e depois a gente viu, nossa, a gente já tinha, vamos dizer assim, o sentimento de como fazer. Então, como pesquisar, o que trabalhar, que perguntas, que sequência, pensando no currículo. Então, isso aí é interessante compartilhar com vocês, porque muitos pensam, então vou sentir esse processo inteiro no início. Não, até porque a gente também tem planos de aula já prontos, então não precisa passar pelo que a gente passou lá no início do projeto. Então, hoje você consegue, pelo programa, ter esses planos de aulas de forma gratuita também. Tem alguns que já estão disponíveis, né, lá no site da Caixa Educacional. Então, só retomando, né, o projeto ele tem 3 etapas, que é o planejamento, que é o olhar para o currículo, né? E hoje, os próximos, né, que vamos montar, nós vamos já olhar para o currículo paulista, que é o novo currículo do Estado de São Paulo, e BNCC, que são os documentos oficiais que nós temos, e planejar, né, e elaborar esses roteiros. A segunda etapa é a formação continuada dos professores da rede. Então, a partir da organização. E é muito interessante que, nessa formação, nós recolhemos também depoimentos dos professores em relação à melhoria desses planos. Né? Então, olha, gente, e agora? Como que a gente pode melhorar? Vocês acham que esse plano está apto para ser aplicado em sala de aula? O que a gente pode colocar mais? Ou o que pode tirar? Então, é uma construção colaborativa, né? Quer dizer, tem um pontapé inicial nosso, mas nós ouvimos o professor, porque ele está lá na ponta, né? Então, ele que também sabe o que acontece lá dentro da sala de aula dele. Então, nós também recolhemos esses depoimentos e melhoramos esses planos de acordo com as sugestões que eles nos dão, né? E aí vem a aplicação nas escolas. Muitas vezes nós acompanhamos essa aplicação, às vezes o professor até nos convida, olha, eu vou aplicar, você não vai lá ver minha aula, como que tá, né? E nós temos, como eu já disse, a Cássio, ela doou 300 calculadoras para a diretoria, né? Tem uma maleta bem legal que eles fizeram para levar essas calculadoras para a sala de aula. Essas calculadoras, elas ficam na DE, o professor faz uma solicitação, eu montei um forms que o coordenador preenche, quantas calculadoras ele quer, se tem uma data prevista para devolver, para eu poder ter um controle, né? Então, eles vão lá, retiram, ou às vezes a gente vai até a escola, leva, dependendo se está no nosso organograma ali de visita, levamos para a escola, eles aplicam e depois nos devolvem. Fica lá à disposição dos professores. E a gente percebe que eles têm retirado muito as calculadoras, né, Ana? Acho que estão quase todas nas escolas, viu? Sim. E o bacana é que no início, até falando, quando a gente começou com os desenhos diferenciados para que o professor pudesse aplicar, eu chegava na sala e muito, olha, eu tenho que sair às 10. Eu tenho um negocinho para sair, olha, antes do almoço, eu posso sair antes? Aí a gente não fala, fica só um pouquinho para conhecer o projeto. E vai, porque eu tenho que fazer, tem umas reuniões, e aí sentava, participava do plano, aí tinha todo tipo de professor, do que era a favor, o que era
quase a favor, o que era totalmente contra, e tinha esses... E muitos desses, no meio do intervalo, falava, eu quero aplicar. Eu não sabia que era assim. E com o tempo, mesmo aqueles que eram bem receosos, mas o receio de usar calculadora estava muito ligado à crença. Que crença? Que calculadora eu só uso lá no finalzinho da conta. No finalzinho, ó, tem aquela conta difícil e eu uso a calculadora. E não era assim, ele percebia que não era assim. Até porque a gente vê que nos livros didáticos tem uma escassez de boas práticas com o uso da calculadora. Então o que a gente tem feito é bem, que ela inclusive vai explicar, é bem diferente do que tem sido, que a gente vê pouco ainda nos livros sobre o uso da calculadora. Então isso que era o diferencial. Quando ele via a formação, ele via, pera, esse tipo de aplicação é diferente do que eu penso. Então, nesse caso, ok. E o mais interessante, eu vou contar um caso, que era o professor que, no primeiro ano de formação, ele era totalmente contra. Não, você tem que ensinar primeiro o menino fazer com lápis e papel, ele fazer várias vezes, e depois até pode se pensar, mas eu não acho bom não. E aí foi trazendo um exemplo, ele já foi se desarmando, foi falando, mas nesse exemplo aí é interessante. Nas últimas formações, até um professor jovem foi falar que era um pouco contra o uso da calculadora, e aquele professor que era contra lá no passado, falou, olha, é melhor você abrir... Eu tô todo arrepiado com isso, porque ele falava, eu era contra, mas você que é jovem, você não deveria ser. E isso que é o bacana, é a mudança de atitude do professor. E não só nisso, como a Ana fala, em ser mais crítico com planos de aula, em usar tecnologia e, de fato, ter essa mudança e essa mente mais aberta. Acompanhar a evolução, exatamente. Não adianta a gente ficar preso num conteúdo quando a gente trabalha com uma metodologia que já está ultrapassada, né? Precisa ter evolução nisso também. Mesmo porque nós vimos a pandemia aí, né? E a água bateu na bunda, todo mundo teve que aprender a nadar aí, né? E a gente percebe que a necessidade do nosso estudante hoje é diferente do estudante há 5, 10 anos atrás, não é verdade? Então nós precisamos acompanhar essas novas metodologias e o uso de recursos que vai ao encontro dessa aprendizagem. Então é importante essa mudança nossa de postura, realmente. Exatamente, professora. Não somos nós que temos que oferecer para eles, né? Exatamente. Porque senão eles não têm essa iniciativa, né? Exatamente. Eu lembro de uma situação. Pode falar. Exatamente. Eu lembro de uma situação quando eu estava com os jogos e, de repente, numa aula, os alunos, uma turma esqueceu de levar o dado, né? O dadinho para jogar. E agora? O que vamos fazer? Uma virou e falou assim, não, tem no celular. Para mim era novidade, era uma coisa tão simples que eu nunca tinha visto que podia jogar o dado no celular. E uma coisa nova para mim, né? Isso foi muito bom. Agora tem na calculadora, né, Giovana? Aí, olha, é interessante. Agora tem na calculadora. Você joga o dado na calculadora. Ah lá. No ok. Então, interessante, pode rolar até mais 3 dados, fazer simulações com mais de 100 movimentos, moedas. Então, é bem interessante. A gente trouxe isso, é novidade. Gostou? É. Então, gente, eu trouxe aqui alguns recortes só, né? Mesmo porque nós não teríamos tempo para desenvolver um roteiro inteiro, mas só para mostrar para vocês um pouquinho do que é o nosso plano de aula. Esse foi um dos primeiros planos que nós fizemos, né? É de uma situação de aprendizagem que depois até a gente adaptou para trabalhar no itinerário formativo também, mas é de uma situação de aprendizagem do caderno do professor, aquele, vocês são mais do município, talvez não lembrem, né? Mas quem
quem trabalhou do Estado, aquele que era amarelinho de matemática, verdinho de física, né? Chegaram a usar. Então, é uma situação de aprendizagem desse caderno para desenvolver o conceito de energia mecânica, né? Então, vocês podem ver que o roteiro ele não começa trabalhando diretamente com a calculadora, né? E aqui foi muito interessante, eu falei para vocês que tinha uma história de uma escola que eu apliquei, que eu falei, deixa a hora que chegar o roteiro eu conto, né? Eu fui aplicar numa escola e era uma primeira série da tarde, né? E, como eu disse, a Regina também falou, nós não olhávamos para os horários, a gente organizava a nossa agenda de acordo com as nossas demandas, né? Então, tal dia dá para ir aplicar numa escola. Beleza, então eu vou lá à tarde nessa escola, ou eu vou lá de manhã, ou eu vou lá à noite, que teve escola que também apliquei à noite, enfim. E aí eu fui fazer essa aplicação numa primeira série da tarde de uma escola próximo ali da minha cidade. E a hora que eu cheguei, eu estava na sala dos professores, né, com as caixinhas das calculadoras, ainda não tinha maleta, os roteirinhos, porque nós fazemos impressão para eles desses roteiros. E a professora virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, Ana, você foi escolher a pior sala da escola para aplicar esse projeto? Eu não acredito, por que você fez isso? Ela estava assim, desesperada, né? Aí me deu frio na barriga, né? Eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer agora? O que será que acontece com essa sala, né? Aí fiz cara de paisagem, falei, não, professora, a gente tem que testar, né? Tem o projeto, tem que servir na sala boa, na sala ruim. E de fato era verdade, né? E nós fomos para a sala de aula, uma sala pequena, devia ter no máximo uns 22 alunos ali, uns 20 alunos. De novo, sentado tudo lá no fundão, né? Ninguém aqui na frente. Mochila fechada. Né? E era uma escola assim que ela tinha um grafite na parede lá no fundo, bem colorido. Eu acho que isso deixa um pouco o ambiente pesado, né? Mas enfim, eu até convidei os alunos para virem para frente, mas não quiseram. Mas tudo bem, deixei as calculadoras na mesa e comecei a conversar com ele, seguindo esse roteiro, fazendo essas perguntas, né? Se eles já tinham andado de montanha-russa, se eles já sabiam. E aí começou um bate-papo muito legal, né? Eu percebi que alguns alunos queriam contar. Aí eu não andei, mas tem um amigo meu que andou, professora, que foi assim, assim, assado. O outro, não, eu já andei, nossa, olha, né? E aí a gente começou a bater esse papo, fazer essas perguntas que eram, né, eram perguntas que estavam no roteiro, né? Se eles sabiam como que funcionava, por que o carrinho chegava lá em cima, será que tinha alguma coisa que fazia esse carrinho descer, o que acontecia com os picos das montanhas russas, né? Enfim. E eu percebi que eles foram se aproximando de mim. Sabe? Começaram a sentar, um veio lá do fundo, outro veio. E a hora que nós chegamos, né, na parte de fato, de usar os cálculos, né? Gente, eles se encantaram. Eles se encantaram com o fato, né, de pegar uma calculadora na mão. E aqui a proposta também era criar uma tabela, né, para analisar a descida do carrinho, o que acontecia com a energia potencial e com a energia cinética do carrinho na descida. E alterar valores, mas e se os valores forem diferentes? Será que isso muda? Né? Então, olha só como a gente conseguia, né, fazer a análise do que estava acontecendo ali ao longo da descida, porque aí eu tinha uma tabela inteira, né, para analisar. Não era só um valor isolado de uma conta, de uma aplicação de uma fórmula. Você não precisou gastar um tempo grande da aula para construir toda essa tabela e fazer todos os cálculos e introduzir a tabela ali na lousa, né? Passar na lousa. Enfim, gente, eu tive aluno que foi até na lousa fazer resolução, que é a pior sala. A hora que terminou, a professora olhou para mim e ela falou assim, Ana, eu estou arrepiada. Eu nunca vi essa sala trabalhar tanto. Não aconteceu nada, as calculadoras voltaram inteiras. Enfim, isso, assim, para mim foi uma aprendizagem muito grande, né? Porque, olha lá, eu vou para a pior sala, que é julgada a pior sala. Olha só, né? O pré-conceito, né? Olha, professor, você vai para a pior sala. Olha o preconceito que a gente faz. E foi uma sala que rendeu muito, gente. Então, foi muito legal isso. Então, os nossos roteiros, vocês podem ver que ele traz todas as perguntas, né, que seguem
tenta seguir ali a metodologia de resolução de problemas, né? Mas não só isso, que eu acho que é uma parte importante, que é como usar a calculadora. Mas eu vou apertar todos os botões? Não, depende do seu plano de aula. Tem botões específicos para serem apertados, né, Jalman? Então traz todo o desenvolvimento, como fazer também. E até nisso, esse foi ou até a expressão do primeiro ano, se colocou. Essa foi sensacional. É muito legal. E então as mudanças, vocês já veem que nos demais a gente já coloca ali os botões para o professor ali saber onde mexer na calculadora também. Então a gente sempre trazia da parte um texto introdutório, onde ele pudesse ali introduzir o assunto. Alguns comentários, a gente começou a inserir comentários para os professores sobre qual o propósito dessa pergunta, o que a gente espera do aluno em relação a isso. Porque é interessante o professor exercitar essas práticas em sala de aula, de pensar qual vai ser as possíveis respostas dos meus alunos e qual vai ser a minha atitude, o que eu vou fazer quando eles fizerem tais ações. Então, isso faz parte do planejamento. Vai antecipando, né? O planejamento antecipa situações que podem ocorrer e você já vai preparado para isso. Então aí a gente começa a fazer o professor refletir sobre sua prática e ao mesmo tempo integrando a tecnologia. E aqui, esse plano, esse roteiro que foi muito legal, porque a gente começa assim, beber água gelada para perder peso é mito ou verdade? O que vocês acham? É mito ou verdade? Fisicamente falando, é mito ou verdade? Embora, né, a gente sabe que a tendência de dois corpos com temperaturas diferentes é atingir o equilíbrio térmico, né? Nosso organismo, nosso corpo está numa determinada temperatura. A hora que nós tomamos água, né, nós temos o quê? Mas quando a gente faz o cálculo, que aí a gente usa o calor específico, né, o que a gente chama de quimacete lá, da fórmula da física, nós vemos que esse valor é muito baixo. Então, eu teria que tomar o equivalente a 1.200 copos de água gelada para eu conseguir perder alguma caloria, né? E é legal essa discussão em sala de aula, né? Porque, às vezes, as manchetes trazem isso. Eu vou lá, eu tomo um copinho de água de manhã e eu vou ficar magérrima, né? Não, e não é bem isso. Inclusive, eu fui ver, na época eu tinha visto que tinha essa matéria como uma forma que você podia confiar de uma forma de perder peso. E eu falei, nossa, como matemático, um pezinho lá em outras áreas, eu falei, vai ser ótimo trabalhar isso. Porque também é um assunto que desperta a curiosidade do aluno. E vocês estão conseguindo entender que não é simplesmente a calculadora, a gente está pensando na temática desse plano de aula que toque ali o aluno. Então, montanha-russa em física, temos ali, no caso, beber água gelada para perder peso. Então, já de início, o aluno ele já olha assim, pera, será que é verdade? Será que é mentira? E aí o professor convida esse aluno e ali no meio tem toda uma ferramenta que te permite investigar baseada em perguntas. Então, e aí, matemática, a gente vai ter os de matemática também. Então, tem... Aqui é também uma de física, que foi muito legal a gente usar sobre a conta de energia elétrica, que isso é uma polêmica, gente, sempre, né? Os alunos não entendem a conta da energia elétrica, às vezes até muitos adultos também não, né? Então, é importante sim, né? E aí, de novo, né, toda a discussão, a gente tem comentários para o professor e traz essas temáticas aí. Aí teve esse de matemática, né, que também foi muito legal. Esse em especial eu apliquei em sala de aula, porque eu estava dando uma formação em São Paulo e a professora, olha, eu acho muito lindo isso. A formação é linda, eu participo, acho interessantíssimo. Também. E aí eu falava o seguinte, esse especial ela falava, mas na minha sala não funciona. Quero escola pública, 35 alunos, 38. Eu falo, não vai dar certo. Então eu fui lá, ela me cedeu 7 aulas do dia. Então trabalhei 2 vezes com a melhor aposta e 1 de educação financeira.
E aí, quando a gente começou a trabalhar, a professora, olha, o Jalmã veio aqui dar aula de análise combinatória. Eu falei, professora, obrigado. Pode ficar ali, pode ficar observando. Falei, gente, eu não vim falar sobre análise combinatória, vim falar sobre Mega Sena. Alguém conhece? Aí os alunos já começam, os olhos assim, confusos. Pera, é análise combinatória? E da mesma forma, vocês conhecem a Mega Sena? Conhecem algum tio, tia, mãe, pai, primo? E aí eles começam, eu tenho um pai, eu tenho um tio, eu tenho uma prima. E aí a gente começa, você sabe como é que joga? Sabe como que ganha? E a gente começou a discussão. E da mesma forma que a Ana explicou em física, a gente traz isso também para matemática. E a professora começa a olhar e ficar sem entender, porque a gente não estava entrando em definição, fórmulas, nada disso. E a gente começou a... Aqueles probleminhas básicos, né, que a gente introduz a análise combinatória, né? Quantas maneiras diferentes eu posso me vestir tendo tantas calças, tantas blusas, né? Ou então, o normal. Então foi de uma maneira totalmente inesperada para chamar a atenção do estudante, trazer ele para a aula, né? E aí ele começa a fazer, a gente tem esse mini desenho aqui de um volante para eles fazerem uma aposta com 6 números e aí com a calculadora a gente sorteia os números. Inclusive está no roteiro para fazer o sorteio e aí eles percebem que ninguém acerta 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2 números. Alguns acertam o número e a maioria, assim, quando levanta a mão, todo mundo olha. É difícil, né? E aí é o primeiro sentimento, que esse número é muito pequeno, essa probabilidade é muito pequena. E aí vamos seguindo com outros... É uma investigação. Nós queremos tanto que os nossos estudantes sejam críticos, né? Conscientes, despertar essa consciência e investigar. Então o roteiro ele favorece o roteiro não, a situação que foi pensada para desenvolver, ela favorece essa investigação. E, inclusive, a gente tem sugestões para a aula anterior. Para que, por exemplo, a fórmula de combinação ela seja natural e não seja jogado a fórmula de combinação. Então, eles criam na aula anterior as árvores com problemas menores, mas ainda é de um sorteio. Para daí a gente fazer uma generalização e passar para esse problema aí. E, novamente, a ênfase não é na fórmula da combinação, do arranjo, da permutação na análise combinatória, que são os processos, os meios de contagem. Mas é que ele compreenda em quais situações eu vou utilizar um arranjo, uma combinação, uma permutação. Então, eu preciso, assim, não é memorizar uma regra, mas compreender em que situações nós podemos utilizar aquela fórmula. Né? Isso. E olha que interessante, né? Os comandos da calculadora para calcular as combinações. E o interessante é que quando o aluno vê a probabilidade de ver que é 0,0000... Tive alunos falando assim, eu não vou deixar meu pai jogar mais não. Ele jogava, não vou deixar. E é isso que a gente quer como professor, é isso que a gente quer como educador. Que os alunos se apropriem dessas ferramentas matemáticas, físicas, científicas em geral, de todas as áreas e tomem ações, decidam, né? Tomem atitudes e realizem ali uma ação. Como nesse caso, ela viu que pela matemática, pela probabilidade é muito pequena, então ela vai aconselhar seu pai a dizer assim, não joga, não faz sentido. Então, é interessante isso, é atitude. Porque se a gente simplesmente faz e deixa uma fração... Ou se chega lá já com uma fórmula pronta na lousa e olha, né? Não tem significado. Faz sentido. Então, gente, um pouquinho aqui. Esses são os materiais que eu falei para vocês, né? O nosso, como as aulas, né, foram até 2019, então a gente ainda não fez uma aula do currículo em ação, no que é o material atual. Ou dos PPTs. Então, esse ano nós vamos fazer, se Deus quiser. Física e matemática, que foram os cadernos mais trabalhados, né? E aqui nós temos esse mapa, né, que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, que são dos itinerários formativos, tá? E
Aqui um pouco dos números, né? Nós falamos aí, nós temos lá cerca de 280 professores em OTs que participaram da nossa formação, né? Direta e indiretamente 12 mil alunos, 300 professores em ATPC virtual, um número bem grande, porque no ATPC virtual participavam professores de matemática, física, química e biologia. Então, era matemática com ciência da natureza. E a doação de 300 calculadoras para o projeto de José Bonifácio. Aqui, claro, que não podia faltar um pouquinho de fotos, né? Já que a gente contou tanta coisa. Esses aqui são alunos da escola lá de Mirassol, aplicando os roteiros, né? A gente pode ver que eles ficam muito engajados. Eu sempre gosto de trabalhar em grupos, ou em duplas, ou em trios, assim, né? Aqui nessa escola nós fizemos um U, que também ficou muito legal a aplicação, né? Porque aí eu podia me circular assim, pelo U e tirar as dúvidas deles. Tá? Aqui foi a aplicação numa escola. Tá? Dá para ver aí, eu estou na frente. Né? Essa daqui é a professora da sala. Né? Os alunos ali, aqui eu explicando para eles. Tá certo? Aqui nós tivemos mais aplicação, né? 2016, 2017, 2018. Tivemos a honra de ter a presença da Carol lá em 2019, participando da nossa TPC. E aí os professores foram sorteados aí com calculadora, mochilas. Eles ficam todos felizes, gente. Muito bom isso. Aí, claro, a TPC virtual. Olha aqui, gente. Lotado, né? E o Jalman lá, a gente discutindo. Tá diferente. Tá barbudo, tá mais barbudo. Aí foi 2020, né? Aqui nós temos mais um pouco das nossas formações. Né? E aqui no nosso stand em cima são fotos exatamente dessas formações também. Então, ali onde a gente coloca os professores na posição de alunos para discutir o plano com seus pares. Aqui dá para ver, né? Eles estão aqui com os roteiros. Com os roteiros. E discutindo e dando sugestões. Esse, por exemplo, é muito interessante porque no terceiro ano, o que acontece? A gente dá uma função, a função que descreve a população é tal e joga a função. Aqui não, a gente deu dados para eles trabalharem ali a regressão. Então é uma curva ali que aproxima aqueles pontos e eles puderam achar a função antes para daí estimar. Então é um processo mais completo, mais aprofundado e que de fato ele tem significado, porque aí o aluno entende como é que eu acho que em 2050 teremos tantos jovens, ou tantos adultos, ou tantos idosos. Como é que a gente acha isso? Então a gente começa a introduzir essas temáticas para trabalhar e discutir com os alunos. Então é muito interessante, foi bem gratificante. E aí tem outros planos de aulas aí. Mais, aqui são mais aplicações, né? Olha lá. E tem uma coisa interessante que a gente não falou, né, Jalman? É que quando a gente constrói uma função e um gráfico, né, a calculadora ela não é gráfica, mas tem um QR Code que acessa pelo celular. Exato. Então ela gera um QR Code, você lê no celular e ela te envia exatamente no mesmo ambiente onde vai estar o emulador. E ali vocês vão conseguir ver o gráfico da função. É o que a professora está fazendo aqui, ali a Carol. Já está né? vendo ali. A Carol, de novo. Né? Então é bem interessante. E, claro, é só ver os nossos webinars também, que vocês veem exatamente essa aplicação da calculadora também. Aqui foi a última formação que nós fizemos, que foi dos itinerários formativos. Aqui é na diretoria, lá na nossa sala lá de formação, né, nossa sala de reunião. Aqui foi não lembro o nome dele. O Ogawa. O Ogawa e a Renata. Renata, né, que também tiveram presentes. Aqui, Jalman. Exatamente. Esse roteiro foi bem legal, né, Jalman não trouxe recorte dele, mas é uma temática bem
difícil. Exato, porque a gente. E tinha uma parte que a gente resolveu. Tinha uma oportunidade única de trabalhar exatamente regressão. Eu fui falar com a Ana, eu vou introduzir. Regressão, gente. Em ciências da natureza, você imagina. E aí eu falei, não, mas não se preocupa, porque tem uma vertente que é ser muito formalista, aí eu demoraria muito tempo, mas a ideia é ser mais intuitiva e termos ali uma ferramenta que nos garanta que a gente está fazendo a coisa certa. Então, inicialmente foi trazer a ideia, vamos dizer assim, mais intuitiva, mais ingênua da regressão e trabalhar com a calculadora. Então, os professores conseguiram pegar apenas com esse tipo, e não precisávamos ali fazer toda uma abordagem de regressão, de formalidades, facilitou bastante, exatamente porque se a gente for trabalhar esse assunto, eu já ensinei esse assunto em universidade, você demora um tempo para trazer toda a formalidade, construir esse conhecimento. Então, para trazer isso de uma forma intuitiva para o professor, e é uma forma que o professor também pode ali passar para o aluno, ficou muito interessante. E esse é um conteúdo que está no mapa, né? Quer dizer, não foi da nossa cabeça, está presente lá. E como o Joman disse, é um complicador, porque o professor ele não lembra isso, né, Joman? É bem. Ou não Mas lembra. da maneira como foi trabalhado, foi muito intuitivo e eles pegaram muito fácil. Ou não lembra, ou eu te cortei. Ou não lembra, ou às vezes não viram, né? Porque foram unicamente talvez em licenciatura e aí não viram essas temáticas aí. E claro, né, gente, a aplicação mais importante, eu falo de tudo, o mais importante é chegar lá na ponta, né? Então tem que chegar, as formações são muito bonitas e tudo mais, mas tem que chegar lá. Então aí já é aplicação com alunos pelos professores, né? Então aí ali é um professor dando aula, que é a Rita, então são aplicações já chegando lá na ponta, né? Tem mais fotos, nós fizemos um recorte só de algumas, tá? E nós falamos no início, né? Nós ficamos muito felizes de ter, né, esse projeto, é o pioneiro do Brasil, né? E esse aí é um recorte de uma página da Cássio Internacional, que é sobre o uso da calculadora científica nas escolas públicas do Brasil. Então, nós ficamos muito felizes, né, de ser... E aqui é a Clarice. E aqui estou eu com a Clarice está lá em cima. Isso. Né? Essa sala aqui nós nem íamos aplicar. Essa sala nós fomos para aplicar no período da manhã e a professora veio. Não, eles querem também que vocês apliquem no período da tarde. Né? E eu acho que foi muito interessante, porque nós tivemos um estudante numa escola que nós fomos, né? Fomos em 21 salas de aula de primeira série do ensino médio, né? Em 16 escolas. Em escola nós fomos em 2, às vezes até em 3 salas de aula. E quando nós começamos o diálogo, vocês sabem que tem aquele gelo, né? Eles não querem responder. E um menino respondeu. Quando ele respondeu, a sala inteira, nossa! Eu falei, mas eu fiquei assim, pensando, como? Por que será que eles tiveram essa atitude? E aí a gente foi investigar e a partir dali, todos começaram a participar da aula. E eu achei muito interessante. E depois, quando eu dei uma rodada, assim, um giro na sala, eu fui lá e falei, muito obrigada que você respondeu. Né? Agradeceu, ele olhou para mim, falei... Por quê? Eu falei, porque foi a sua atitude de iniciar esse diálogo comigo que todo mundo se sentiu à vontade para responder, porque eles não nos conheciam, a gente também não conhecia eles, né? Aí ele falou assim para mim, professora, eu vou reprovar. Eu falei, mas por quê? Você é um menino inteligente, você mostrou que você tem conhecimento. Não, eu estou muito mal nas matérias. E começou a falar, falei, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Então vamos resgatar, agora você tem que correr atrás do prejuízo. Então conversei ali 2 minutinhos com ele e nós fomos e fizemos todo o roteiro todo, né? Agora, depois, eu acredito que a mudança de postura deste aluno foi diferente, porque ele percebe que ele podia participar e que a participação dele em sala de aula é essencial para que a aula fique melhor. Tem uma qualidade melhor também.
Então, a participação dos nossos estudantes é fundamental. Por isso que os roteiros, eles trabalham na metodologia de resolução de problemas e é inserida a calculadora nos momentos que nós precisamos para dar uma potencialidade de aprendizagem para as nossas aulas. Acho que estouramos o tempo, né, Jalma? Gente, então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, gente. E se quiserem tirar algumas dúvidas, nós estamos aqui.